Olá, eu sou a professora Renata e hoje nós vamos estudar separação de misturas, que está dentro do eixo temático matéria e energia. Para aprender separação de misturas, a gente precisa ter alguns conhecimentos prévios: átomos, moléculas, substâncias puras, misturas, ponto de ebulição, ponto de fusão, e a gente vai passar rapidinho aí sobre esses conhecimentos prévios, esses conhecimentos que vocês precisam ter para que a gente consiga entender melhor separação de misturas. Bom, então vamos começar com os átomos. Os átomos são as unidades básicas que formam a matéria. O que é a matéria? Tudo que está aí na sua volta, a parede, o computador, o celular, a televisão, o material de vocês de escola, então lápis, borracha, todos os alimentos que vocês consomem, você principalmente, é feito de átomos. Os átomos, então, estão em tudo que a gente vê, desde materiais, nos seres vivos, em nós, nos vegetais. Os átomos estão em todos os lugares. Os átomos, eles são compostos pelo núcleo, onde a gente vai encontrar nêutrons e prótons, que é onde tem uma energia muito armazenada, e os elétrons, que ficam ao redor desse núcleo, onde essa energia está sendo circulada. E os átomos são diferentes uns dos outros, por isso a gente tem essa variedade de matérias que está aí ao redor de vocês. Esses átomos diferentes foram organizados numa tabela periódica, porque são variáveis, tem tanto o número de prótons quanto o número de elétrons diferentes. É assim que a gente organiza essa tabela periódica e a gente nomeou esses átomos de elementos químicos. Então, quando a gente falar de elementos químicos, a gente está falando de átomos também, tá? Já as moléculas é a união de dois ou mais átomos que se atraem aí através dos elétrons. Bom, essa tabela tem alguns exemplos de moléculas que formam aí todas as matérias. Então, a gente tem, por exemplo, dióxido de carbono, que é formado por 3 átomos, sendo 2 de oxigênio, 1 de carbono. A gente tem aí diferentes exemplos que vocês estão vendo. Além do neon, né, que é um elemento químico que não precisa se unir a outro para ser estável. Aqui a gente tem algumas representações de moléculas. As moléculas são representadas essas bolinhas em conjunto, essas uniões, são representações de moléculas. Então, essas bolinhas são átomos diferentes. Aqui a gente tem o exemplo da água, que são 2 átomos de hidrogênio, 1 de oxigênio, representação mais ou menos parecida com o que a gente está enxergando aqui. E ponto de ebulição e ponto de fusão, a gente entra um pouquinho depois que a gente fala de moléculas, porque eles falam bastante das propriedades da matéria, que são as características que cada matéria apresenta, né? De cada substância, né? De cada molécula, ela reage diferente, ela tem características diferentes. O ponto de ebulição é uma delas. Então, dependendo da molécula, dependendo dos átomos que compõem essa molécula, eles reagem diferente em relação ao ponto de ebulição. O que era a ebulição? Pensando lá no que era mudança de estado físico, né? A passagem do estado líquido para o gasoso. Então, ponto de ebulição é a temperatura em que um líquido se transforma, passa do estado físico líquido para o estado gasoso. Já o ponto de fusão, que também a gente precisa aí para entender a separação de misturas, lá na frente vocês vão entender porque eu estou revendo isso. Fusão, mudança de estado físico de sólido para líquido, é essa passagem, é essa mudança de estado. Então, ponto de fusão é a temperatura em que um sólido se transforma em líquido. E ainda pensando nessa revisão, aí a gente tem substâncias puras.
O que é a substância pura? Quando eu pego uma matéria, eu pego um material, vou observar esse material, e esse material, ele apresenta, na sua análise, um tipo de molécula só. As substâncias puras, elas podem ser divididas em duas categorias, simples e composta. Então, eu vou encontrar substância pura simples e substância pura composta. Qual que é a diferença entre elas? Então, vamos ver. Substância simples é quando ainda eu continuo, né? Substância pura, um tipo de molécula, só para lembrar. E o que é diferente, né, da simples para composta? A simples, essa molécula encontrada nessa substância, ela é formada pelo mesmo elemento químico. Então, 2 oxigênios se unindo, 3 oxigênios se unindo formando ozônio, 2 hidrogênios se unindo formando hidrogênio. Então, olha só, o mesmo elemento químico se unindo entre eles para formar moléculas. E aí, por exemplo, do recipiente aí de gás oxigênio que é tanto utilizado nos hospitais, que é uma forma de terapia para quem está com insuficiência pulmonar, né, uma dificuldade respiratória, alguma coisa assim, utiliza esse gás oxigênio. Já a substância pura composta, eu ainda continuo tendo um tipo de molécula só, então todas as moléculas que eu vou encontrar dentro desse material vai ser um tipo só. Porém, composta, porque eu vou ter elementos químicos diferentes. O exemplo que a gente tem aqui. A gente tem um exemplo de C6H12O6, então eu peguei um recipiente e encontrei só várias moléculas formando esse material, só que só um tipo de molécula, C6H12O6, que é glicose, por exemplo. Então, é o que eu vou chamar? Isso é uma substância pura, porque eu só tenho esse tipo de molécula dentro desse líquido aqui. Mas ele é formado, essa molécula é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio, 3 tipos de elementos químicos diferentes. Então ela é uma substância pura composta. E as misturas, o que são? As misturas, a própria palavra já diz, é uma mistura de várias substâncias. Então, eu já não tenho ela pura, eu já não vou encontrar um tipo de molécula só, eu vou encontrar 2 tipos de moléculas ou mais. E aí eu tenho 2 tipos de misturas, homogênea e heterogênea. Lembrando que a homogênea, vocês já viram, né? A gente tem uma fase só, então ela não apresenta diferenças. Então, quando eu olho para essa mistura, eu não vejo outras substâncias. Por exemplo, um suco. Eu sei que ali no suco eu vou ter glicose, né, frutose, eu vou ter água, mas eu não estou enxergando as diferenças entre um e outro. Eles estão misturados, eles estão dissolvidos. O ouro também, 18 quilates, ele é uma mistura de outros metais, além do ouro. Então, eu vejo uma fase só, por isso que é homogêneo, uma mistura homogênea. Mas eu sei que nesses materiais eu não encontro um tipo de molécula só, eu encontro 2 ou mais. Já na mistura heterogênea, eu vou ter 2 ou mais fases. Exemplo, o granito, eu sei que ele é formado por substâncias diferentes, então até a gente enxerga essas cores diferentes, então é uma mistura heterogênea. A água com gás, eu vejo o gás ali, que é diferente do líquido, então eu tô vendo que tem 2. Então, por que é uma mistura heterogênea? Porque eu enxergo elas, ela tem 2 ou mais fases. E por que a gente agora, né, vamos falar de separação de misturas, por que a gente precisa separar as misturas, né? Por que a gente precisa fazer isso? Por que precisa ter métodos de separação de misturas? Bom, a sociedade utiliza na dessalinização, onde eu retiro a água do mar para obter água água doce, e também para obter sal. Muitas cidades têm dificuldade em encontrar água potável, água doce, então faz essa retirada para uso tanto para beber quanto para as utilidades que a gente precisa de água sem sal, né? A água doce que a gente chama. Então, o sal também, né, que é muito utilizado aí na culinária, né, na nossa gastronomia. Então, a dessalinização aí da água do mar, ela é necessária, e a gente utiliza os métodos de separar a água
desse sal. Outra atividade do ser humano que utiliza método de separação de misturas é o tratamento de água. Então, eu preciso separar a areia da água, né? Materiais particulados, eu preciso retirar tudo aquilo que eu não necessito para chegar aí nas nossas casas, abastecer nossas casas através das estações de tratamento de água. As fábricas de reciclagem, né, fazem muito isso, essa separação, né? Separa o que é plástico, o que é material de papel, o que é metal. Aqui eu coloquei, então, toda a lista para vocês que eu tenho de heterogêneas e homogêneas que vocês vão ver hoje. Então, eu tenho uma lista de 8 métodos de separação de misturas heterogêneas e 3 tipos de misturas homogêneas. Vamos começar pelas heterogêneas. Então, sempre que vocês verem aqui, para vocês lembrarem qual mistura será que está sendo separada aqui, a gente vê aqui em cima heterogênea, e quando for homogênea eu vou colocar do lado direito aqui da tela de vocês, tá? Então, método catação, ele é um método utilizado para separar grãos. Antigamente os feijões vinham nas embalagens, né? Quando a gente comprava feijão antigamente, ele vinha muito sujo, vinha às vezes com grãos de milho, com pedra. Então se fazia muito esse método de catação dentro de casa, né? A gente então tira fragmentos sólidos à mão ou com uma pinça, e até eu coloquei esse exemplo aí dessa máquina que faz essa separação de MM por cores. Aí é um método, né, mais digital, assim, menos manual, de separação dessa mistura aí através das cores, né? Flotação. Flotação é um método que eu preciso saber a densidade dos componentes. Sempre na flotação, vai flutuar, um elemento vai flutuar, uma substância vai flutuar e a outra vai decantar. Eu posso, às vezes, em alguns momentos, ter que adicionar produtos químicos para que haja essa separação. Eu posso adicionar, às vezes, por exemplo, no caso do Becker, que a gente tem aqui de exemplo, eu tinha areia misturada com serragem, coloquei água. O que aconteceu? A serragem flutuou, a areia sedimentou. Então, eu adicionei água para que eu conseguisse fazer esse método de flotação. Nas estações de tratamento de esgoto, também utiliza-se método de flotação. Então, ele vai retirar materiais não desejáveis aí para deixar a água mais limpa através desse método de flotação. Na peneiração, né, que a gente conhece muito facilmente, ela é utilizada para separar grãos de tamanhos diferentes, muito utilizada na cozinha, né, mas é utilizado também nos laboratórios, por exemplo, de areia, né, que eu preciso separar areias mais finas para fazer determinado produto. Então, eu tenho muita utilização essa peneiração. Esse é fácil, né? Por exemplo, separar pedras da areia, separar grãos maiores de menores, né? E aqui o exemplo que eu dei é muito que a gente usa na cozinha, mas é um método de separação. A dissolução fracionada, ela é utilizada bastante para eu separar algo que dissolva em um dos componentes. Então, eu preciso usar um solvente. No caso aqui dos exemplos que a gente tem, o solvente é a água. Então, eu dissolvi ali, no caso do sal e areia, eu adicionei água para quem? Para dissolver o sal. Então, o sal dissolveu, virou aqui uma solução de água e sal. A areia decantou, está aqui no fundo, mas eu filtro, né, para separar a areia dessa água com sal. Recolhi o sal, eu posso ainda deixar essa água evaporar ou causar uma ebulição para que essa água evapore e retire o sal aqui. Então, eu consegui separar o sal aqui e a areia ficou aqui no material filtrado. Mesma coisa eu posso fazer com açúcar, né? Pimenta e sal, açúcares ervas. Esses são exemplos bem práticos que a gente tem aí no nosso dia a dia para fazer a dissolução fracionada. Então, vamos pensar na palavra aqui agora, né? Dissolução. Então, eu preciso dissolver
Eu consigo dissolver alguma dos componentes dessa mistura? Consigo. O sal. Então, eu vou dissolver ele em algum solvente. Então, vou pôr água. Então, a água dissolveu o sal. E por que fracionada? Porque não parou aqui, né? Eu tive que fazer a filtração e ainda fazer a ebulição aqui no caso. Eu posso fazer outros métodos aqui? Pode também, né? Eu posso fazer uma destilação aqui, daqui a pouco vocês vão entender o que é destilação. Mas a ebulição você já sabe o que é, né? Ferver, aquecer, a água vai evaporar e o sal vai ficar. Então, dissolução fracionada é porque é por etapas, por fases. Outro método de separação de misturas heterogêneas é a filtração. No caso da filtração, eu preciso sempre ter, olha só, isso é importante, tem que separar uma parte sólida ou do ar ou de um líquido. Então, é a separação entre uma fase líquida ou gasosa de alguma coisa sólida. Então, a gente faz filtração todo dia quando a gente vai fazer café em casa, os filtros aqui de ar, né, o aspirador que a gente tem aqui, então tem ali o filtro dentro, quando eu aspiro, o ar passa por esse filtro, o pó fica retido, né, o material sólido fica retido e o ar volta, retorna aí. As máscaras também são exemplos de filtro e assim por diante. Então, esse método de filtração é interessante, é bastante utilizado para nós no nosso dia a dia. Decantação. A decantação ela é um processo que se utiliza da sedimentação. Algo mais denso também tem que ir para o fundo e o menos denso vai ficar na parte de cima. Então, a decantação utiliza também densidades, tá? Mas, pensando, a decantação ela só pode ser utilizada para misturas heterogêneas. Se uma mistura está dissolvida na outra, né, não vou conseguir aí fazer a decantação. Então, é um método também utilizado nas estações de tratamento de água, de esgoto, né, que o material mais pesado vai para o fundo, então de cima já vai ficando mais limpo e assim vai continuando aí os métodos da estação de tratamento. E a centrifugação, ela é um processo que já utiliza uma máquina que faz uma rotação muito rápida, você põe os produtos aí em volta para causar essa rotação. O material mais denso vai para o fundo, o menos denso vai ficar em cima. A centrifugação nada mais é de que uma aceleração da decantação, daquele método que a gente explicou antes. Então, é muito utilizado para separar as partes do sangue, né, as células do sangue do plasma sanguíneo, onde a gente vai encontrar anticorpos, o soro. Então, é muito utilizado aí para fazer a separação do nosso sangue. A separação magnética é um método utilizado para separar materiais que são atraídos pelos ímãs. Então, é muito utilizado esse método e também em empresas de reciclagem, né, que precisa fazer essa separação do ferro velho. Agora a gente vai entrar no das misturas homogêneas. São 3, tá, que eu vou apresentar aqui para vocês. Aí é que tem que usar aquele conceito que a gente falou lá de ponto de ebulição e ponto de fusão. Eu tenho que pensar nos pontos de ebulição, porque já que eu vou fazer a destilação simples, o que é a destilação simples? É um método que eu aqueço, algo vai ser evaporado e ele vai ser coletado depois que de evaporado, ele volte a ser líquido, tá? Então, vamos pensar nas mudanças de estado físico, fica atento aí. Eu tenho água com sal, água e cloreto de sódio. Eu preciso saber o ponto de ebulição desses dois materiais. Ponto de ebulição da água, 100 graus. O ponto de ebulição do sal de cozinha, 1465 graus. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer esse material, essa água com sal, e vou aquecer até 100 graus. Por quê? Eu só quero que só a água evapore. Eu não quero que o sal vire para o estado gasoso. Então, a água vai vaporizar aqui, né, virar gasosa,
e eu consigo coletar ela aqui. Esse gás está entrando aqui, nesse tubo. Ao redor desse tubo, eu posso esfriar com água, então essa água resfriando, essa água fria entrando aqui, não tem contato com esse tubo. O que vai acontecer com esse gás que está a 100 graus? Entrou em contato com o frio, ele vai se tornar líquido de novo, então ele vai condensar essa água, esse líquido vai condensar aqui. Então, na destilação eu uso ebulição e condensação. Ebulição para que a água se transforme em gasosa e depois condensação para ela se tornar líquida novamente. Então, o que eu tenho vou ter desse lado ao final do processo? Água, e desse lado vai ficar o sal, já que o sal só vai se tornar gasoso, né? Ele primeiro precisa se transformar, depois ele vai ficar sólido, ele vai ficar líquido, e para se ele transformar em gasoso, é 1465 graus, tá? Bom, agora eu tenho a destilação fracionada. Pensa na destilação simples, que é para separar duas substâncias. Já a destilação fracionada, eu tenho uma mistura de mais substâncias que tem pontos de ebulição diferentes e que eu consigo coletar isso aos poucos. Exemplo prático que a gente tem aqui é o petróleo. O petróleo ele é aquecido numa fornalha, ele é um material aí que já passou por dois processos, porque o petróleo ele precisa decantar, a gente espera o petróleo, quando eu retiro o petróleo, a gente espera o petróleo decantar para que fique, ele saia toda a água dele, então a água vai ir para o fundo e o petróleo fica em cima, eu coleto esse petróleo, eu ainda tenho um outro método que eu utilizo para o petróleo antes de destilar, que é a filtração, porque ainda pode conter algumas impurezas como a areia e argila, então eu filtro esse petróleo e aí eu vou aquecê-lo. Quando eu aqueço, eu vou aquecer lá entre em torno de 600 a 400 graus e nisso eu consigo separar substâncias que estão dentro desse petróleo diferentes, eu consigo retirar. Então, ó, aqueci bastante, o que vai acontecer com o petróleo? Ele vai se tornar mais líquido e uma parte vai começar a evaporar, certo? A 400 graus eu consigo tirar lubrificante, parafina, asfalto, tá? Alcatrão. E olha só, tá evaporando, certo? Passou por essas chaminézinhas aqui, gás, ó, tudo isso aqui é gás subindo, certo? Chegou a 370 graus, ele já diminuiu a temperatura, já ficou mais frio. Quando ele fica um pouquinho mais frio, a 370 graus, eu consigo coletar o líquido que está aqui, né? Condensou de novo porque resfriou. Eu retiro óleo combustível. Mesma coisa, continua subindo, eu vou ter 300 graus, eu vou obter diesel. A 200 graus, eu vou obter querosene, a 150 graus gasolina. Bom, há ainda outros valores de temperaturas, que a gasolina aqui é 205 graus, o querosene 325 graus, você coleta ainda, o óleo diesel 350, e óleo lubrificante, 370, óleo combustível também eu consigo aí nessa faixa aqui. Mas cada bibliografia mostra diferente, mas a gente pode até verificar diferentes valores, mas o que é importante além desses pontos aqui, que vocês entendam que é uma destilação fracionada, é aquela que eu aqueço, isso vai se tornar gasoso, e cada fase eu consigo coletar, na condensação, quando vai resfriando, substâncias diferentes. Então, destilação fracionada por partes, tá? E na fusão fracionada, a gente tem fusão, já lembrando aí no ponto de fusão. Essa é fácil porque o próprio nome já lembra ponto de fusão. O que era mesmo ponto de fusão? Era a mudança do estado sólido para o líquido. Então, o que eu vou ter aqui? Conseguir separar misturas homogêneas sólidas, Esse método
pode ser utilizado, por exemplo, para separar enxofre e areia. Quando eu quero obter enxofre de depósitos subterrâneos, eu aqueço essa mistura até a temperatura do enxofre, que o ponto de fusão do enxofre é 115 graus. Então, eu aqueço aí até 115 graus, eu vou obter aí um enxofre líquido, eu consigo retirá-lo, e aí eu tenho a areia decantada, aí consigo separar essas duas substâncias, essas misturas homogêneas. Pensando também em outro exemplo, que seria, por exemplo, o ouro 18 quilates, que é uma composição aí de 75% de ouro, né, do material ouro, e posso ter prata ou posso ter cobre. Então, como eu faço para separar essas substâncias aí? A gente pensa no ponto de fusão. Por exemplo, a prata, ela se torna líquida a 961 graus, mais ou menos. E o ouro a 1064. Então, se eu quiser separar a prata do ouro, eu vou aquecer até 961 graus, essa prata vai ficar líquida e eu consigo ter o ouro puro. Ou se for no caso do cobre, quem vai ficar líquido primeiro é o ouro, porque o cobre, o ponto de fusão dele é 1085 graus, então o ouro vai se tornar líquido primeiro. Aqui a gente tem o exemplo do tratamento de água, que se vocês verem, em cada fase do tratamento de água tem métodos de separação de misturas, como a decantação, a filtração, são métodos aí que a gente utiliza no tratamento de água. E no tratamento de esgoto também eu tenho as grades, pensando num método de peneiração, de filtração, os decantadores, vários métodos aí também no tratamento de esgoto. E por hoje é só, deixa aí seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não se inscreveu, se chegou até aqui, muito obrigada e até a próxima.